A chuva caía forte naquela terça-feira à noite quando Luísa viu o cachorro. Estava encolhido debaixo de um carro velho, tremendo, encharcado, com olhos que imploravam por ajuda. Ela tinha apenas 16 anos. Morava num barraco de 2 cômodos na periferia. Mal tinha o que comer, mas não conseguiu passar direto. Não sabia que aquele cachorro magro e sujo pertencia ao homem mais rico da cidade e que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Garota pobre abriga cachorro de rua sem saber que era do homem mais rico da cidade. Luísa Santos tinha 16 anos e conhecia bem o que era lutar. Acordava às 5 da manhã todos os dias para fazer faxina em 3 casas diferentes antes de ir para a escola à tarde. Sua mãe, Dona Conceição, trabalhava como cozinheira num restaurante popular, chegando em casa sempre depois das 11 da noite. Eram só as 2. O pai havia ido embora quando Luísa tinha 5 anos, prometendo voltar com dinheiro. Nunca mais deram notícias dele. O barraco onde moravam ficava no Morro da Esperança, nome irônico para um lugar onde esperança era exatamente o que faltava. 2 peças. Uma servia de quarto para as 2. Outra era cozinha, sala e tudo mais. Banheiro do lado de fora, compartilhado com outros 3 barracos, mas estava limpo. Luísa fazia questão. Pobres, mas com dignidade, sempre dizia Dona Conceição. Naquela terça-feira, Luísa voltava da última casa onde fazia faxina. Eram 7 da noite, estava escuro e a chuva havia começado de repente, daquelas chuvas de verão que enchem as ruas em minutos. Ela corria, tentando se proteger com a mochila velha sobre a cabeça, quando ouviu um ganido, baixo, fraco, quase imperceptível sob o barulho da chuva. Parou. Olhou ao redor. Nada. Ia continuar quando ouviu de novo. Vinha debaixo de um Fusca abandonado na esquina. Abaixou-se e viu um cachorro Golden Retriever, mas irreconhecível sob a sujeira e a magreza extrema. Pelagem que deveria ser dourada estava marrom de lama. Olhos fundos, costelas salientes. Tremia violentamente. Meu Deus! Sussurrou Luísa. O cachorro a olhou. E naquele olhar, Luísa viu algo que conhecia bem. Desespero. O desespero de quem está no limite, de quem não aguenta mais. Luísa pensou rápido. Não tinha dinheiro para veterinário. Mal tinha dinheiro para comer. A mãe ficaria furiosa se ela aparecesse com um cachorro. Mas aqueles olhos... Vem, disse ela, estendendo a mão devagar. O cachorro não se mexeu. Apenas olhou. Eu sei que você está com medo. Eu também estaria. Mas precisa confiar em mim. Eu não vou te machucar. Talvez tenha sido o tom da voz. Talvez a sinceridade. Talvez o cachorro simplesmente não tivesse mais forças para resistir. Ele saiu devagar debaixo do carro, mancando da pata traseira direita. Luísa tirou o casaco fino que usava, o único que tinha, e envolveu o cachorro. Ele não resistiu. Pesava menos do que deveria. Ela sentiu na hora. A subida do morro com um cachorro molhado nos braços foi árdua. Luísa escorregou 2 vezes na lama, mas continuou. 20 minutos depois, chegava ao barraco. Dona Conceição ainda não tinha chegado. Graças a Deus, pensou Luísa. Deu tempo de limpar o cachorro, escondê-lo, pensar em como explicar. Encheu uma bacia com água morna. A sorte é que o chuveiro elétrico funcionava. Pegou o sabão mais barato que tinha
e começou a dar banho no cachorro. A água ficou marrom, depois preta. 3 bacias depois, finalmente começou a aparecer o dourado da pelagem. Você é bonito, sabia? Disse Luísa, enquanto secava o cachorro com a toalha velha. Só estava precisando de cuidado. O cachorro a olhava com algo novo nos olhos. Não mais desespero, gratidão. Luísa examinou a pata machucada. Não parecia quebrada, mas estava inchada. Fez uma bandagem com tiras de pano limpo. Deu água, que o cachorro bebeu desesperadamente. Comida! Luísa olhou para a geladeira quase vazia. Tinha um pedaço de frango que a mãe havia separado para o jantar delas. Não pensou 2 vezes. Cozinhou o frango, desfiou, deu ao cachorro. Ele comeu devagar, como se não acreditasse que aquilo era real. Amanhã a gente se vira, disse Luísa, acariciando a cabeça dele. Hoje você come. Eu fico com pão. Quando Dona Conceição chegou, já passava da meia-noite. Luísa fingiu que estava dormindo. O cachorro, escondido debaixo de sua cama, que era um colchão fino no chão, não fez um único barulho, como se entendesse que precisava ficar quieto. Na manhã seguinte, Dona Conceição descobriu. Acordou cedo, viu Luísa dando água ao cachorro. Luísa Santos, o que é isso? Mãe, eu posso explicar. Explicar o quê? Que trouxe um cachorro para casa? Nós mal temos o que comer. Eu sei, mãe, mas ele estava morrendo na rua. Eu não consegui deixar ele lá. E o que você vai fazer? Alimentar ele com que dinheiro? Levar no veterinário com que dinheiro? Eu não sei. Mas a gente dá um jeito. Sempre deu. Dona Conceição olhou para a filha, depois para o cachorro, que olhava de uma para outra, como se entendesse que seu destino estava sendo decidido. Você tem o coração da sua avó, disse Dona Conceição finalmente, voz mais suave. Ela também não conseguia ver bicho sofrendo. Está bem, ele fica, mas a responsabilidade é sua. Você alimenta, você cuida, você limpa. Obrigada, mãe. Obrigada. Luísa abraçou a mãe com força. E que nome tem esse cachorro que você adotou? Luísa olhou para o cachorro. Aqueles olhos dourados que refletiam a luz da manhã. Duque, vou chamar ele de Duque, porque ele tem porte de realeza, mesmo magro assim. Dona Conceição balançou a cabeça, meio rindo, meio chorando. Duque, está bem, mas agora vai trabalhar, que já está atrasada. Nos dias seguintes, Luísa fez o impossível. Acordava ainda mais cedo para fazer uma caminhada com Duque antes do trabalho. Usava parte do dinheiro que ganhava para comprar ração barata. Lavava a tigela dele com o mesmo cuidado que lavava os pratos de casa. Duque se recuperava. A pata melhorou. O peso voltou. A pelagem dourada brilhava. Mas mais importante, seus olhos mudaram. Não mais aquele olhar perdido e desesperado. Agora brilhavam com vida, alegria, lealdade. Ele seguia Luísa por todo lado que podia. Esperava na porta quando ela saía para trabalhar. Ficava deitado aos pés dela quando ela fazia lição de casa à noite. Dormia encolhido ao lado do colchão dela, como um guardião. Você me salvou, Duque, dizia Luísa às vezes, acariciando a cabeça dele. Mas sabe de uma coisa? Acho que você também me salvou, porque agora eu tenho um amigo de verdade. 3 meses se passaram. Duque estava irreconhecível, forte, saudável, brilhante.
Luísa estava orgulhosa, com o dinheiro apertado, mas orgulhosa. Foi numa sexta-feira que tudo mudou. Luísa estava voltando da escola com Duque quando viu um movimento estranho no bairro. Carros grandes, pessoas de terno, câmeras. "O que está acontecendo?" perguntou a uma vizinha. "Não ouviu? O filho do empresário Marcelo Andrade, aquele bilionário, desapareceu há 3 meses. O cachorro dele, um Golden Retriever de raça pura, fugiu no mesmo dia. Eles estão oferecendo R$ 100.000 de recompensa por quem achar o cachorro. Dizem que o menino está em depressão. Não fala, não come direito." O coração de Luísa gelou. Olhou para Duque, Golden Retriever, há 3 meses na rua. Não podia ser. "Você conhece alguém que tenha achado um Golden Retriever?" perguntou a vizinha, interessada. Não, mentiu Luísa, instintivamente apertando a coleira de Duque. Chegou em casa apavorada, contou tudo para a mãe. R$ 100.000, Luísa, disse Dona Conceição, olhos arregalados. "Você sabe o que a gente podia fazer com isso? Sair desse barraco. Você podia estudar sem ter que trabalhar. Eu podia parar de quebrar as costas naquele restaurante. Mas ele é meu agora, mãe. Eu cuidei dele. Ele ficou comigo quando estava morrendo. E você acha que isso importa para quem tem dinheiro? Eles vão tomar ele de você de qualquer jeito se descobrirem." "Então eu não conto. Ninguém sabe. Só a gente." Luísa. "Mãe, por favor. Eu sei que a gente precisa de dinheiro, mas eu não posso. Eu prometi para ele que ia cuidar dele, e ele confia em mim." Dona Conceição olhou para Duque, que olhava de uma para outra, sem entender a tensão. "Você e sua avó", disse Dona Conceição finalmente. "Tão teimosas, tão de coração mole. Está bem." "Não vamos contar, mas se alguém perguntar, você não sabe de nada. Entendido?" "Entendido. Obrigada, mãe. Mas manter segredo numa comunidade pequena é difícil." 2 semanas depois, um vizinho, seu Raimundo, bêbado, comentou num bar que a menina do barraco 14 tinha um Golden Retriever lindo. Um homem de terno ouviu, perguntou detalhes, ofereceu dinheiro pela informação. No dia seguinte, Luísa estava dando banho em Duque no quintal quando 3 carros pararam na frente do barraco. Desceram homens de terno e uma criança. Um menino de uns 8 anos, magro, pálido, olhos sem vida. Até ele ver Duque. "Max!" gritou o menino, e pela primeira vez em meses, segundo contaram depois, ele sorriu. Duque olhou. Reconheceu. Começou a latir, pular, correr em direção ao menino. O encontro foi caótico. O menino no chão, sendo lambido furiosamente por Duque, chorando e rindo ao mesmo tempo. O cachorro uivando de alegria. Um homem de uns 40 anos, terno caríssimo, relógio que valia mais que todo o barraco, se aproximou de Luísa. Tinha lágrimas nos olhos. "Você é a menina que salvou Max?" Eu achei ele na rua. Estava quase morto. Cuidei dele. Max é o cachorro do meu filho, Gabriel. Ele fugiu há 3 meses. No mesmo dia, Gabriel sofreu um acidente. Quase morreu. Quando acordou do coma, a primeira coisa que perguntou foi pelo Max. Nós procuramos por toda a cidade, oferecemos recompensa, mobilizamos tudo, e você estava aqui, no morro, cuidando dele. Eu não sabia que ele era seu. Eu não podia deixar ele morrer,
Marcelo Andrade, o homem mais rico da cidade, olhou para aquela menina de 16 anos, roupas simples, pés descalços, mas olhos cheios de dignidade. "Quanto você quer pela recompensa?" perguntou. "Eu não quero recompensa." "Como assim não quer? São 100 mil reais. Eu não salvei ele por dinheiro." "Salvei porque era o certo a fazer. E além disso..." Luísa olhou para Duque, que agora estava dividido entre ela e Gabriel. "Além disso, ele já me deu mais do que dinheiro. Me deu companhia, amor, propósito. Mas você claramente precisa de dinheiro." "Preciso, mas não assim. Não vendendo o que fiz de coração." Marcelo ficou em silêncio, processando. Depois olhou para o filho, que estava abraçado em Max Duque. "Gabriel", chamou. O menino olhou. "Você quer levar Max para casa?" "Sim, sim!" o menino gritou. "Então vamos agradecer a essa moça que cuidou dele." Gabriel se levantou, ainda segurando Duque, e foi até Luísa. "Obrigado por cuidar do Max. Ele é meu melhor amigo." "Eu sei", disse Luísa, ajoelhando para ficar na altura do menino. "Ele também foi meu melhor amigo nesses 3 meses. Cuida bem dele, tá?" "Prometo." Duque olhou para Luísa, depois para Gabriel, depois para Luísa de novo, como se perguntasse: "O que eu faço?" "Vai", disse Luísa, voz embargada. "Vai com seu dono. Ele precisa de você mais do que eu." Duque lambeu a mão de Luísa uma última vez. Depois seguiu Gabriel até o carro. Luísa ficou parada, vendo os carros irem embora. Não chorou. Não na frente de ninguém. Só quando entrou no barraco vazio, viu a tigela de água ainda cheia. A caminha improvisada que havia feito foi que deixou as lágrimas caírem. Dona Conceição a encontrou assim e abraçou forte. "Você fez a coisa certa, minha filha. Então por que dói tanto? Porque você tem coração. E coração que ama, dói quando perde. Mas pelo menos você sabe que ele está bem, está feliz, está onde pertence." 2 dias se passaram. Luísa voltou à rotina. Acordar cedo, trabalhar, estudar, dormir, mas o barraco parecia vazio sem Duque. Na manhã do terceiro dia, alguém bateu à porta. Era um homem de terno, com uma pasta de couro. "Senhorita Luísa Santos, sou eu. Senhor Marcelo Andrade pediu para entregar isto." Entregou um envelope grosso. Dentro, um cheque de 100 mil reais. "Mas eu disse que não queria recompensa." "Não é recompensa, é gratidão." "E tem uma carta." Luísa abriu a carta com mãos trêmulas. "Cara Luísa, sei que você não quer recompensa." "Respeito isso, mas preciso que entenda. Você salvou 2 vidas, não uma. Salvou Max, que estava morrendo de fome e frio, e salvou meu filho, que estava morrendo de tristeza e culpa. Ele achava que Max tinha fugido por culpa dele. Graças a você, os dois estão vivos e juntos de novo. Esse dinheiro não é pagamento. É uma ferramenta para você continuar fazendo o que faz. Cuidar." "Use para estudar, para melhorar sua vida, para ajudar outros animais, se quiser. Mas tem uma condição. Gabriel insiste em te conhecer melhor. Ele quer que Max te visite toda semana. Quer te mostrar gratidão. Se aceitar, meu motorista vai te buscar todo sábado. Nenhuma obrigação, só amizade. Com gratidão eterna, Marcelo Andrade." Luísa não sabia se ria ou chorava. No final, fez os dois. 6 meses depois, Luísa tinha saído do barraco.
Ela e a mãe moravam num apartamento simples, mas digno. Luísa havia parado de trabalhar para focar nos estudos. Dona Conceição abriu uma pequena lanchonete com parte do dinheiro. Todo sábado, Luísa visitava Gabriel. Via Duque, Max. Ela ainda o chamava de Duque às vezes. Brincava com os dois. Se tornou parte da família de uma forma estranha, mas bonita. Gabriel melhorou completamente. Voltou a sorrir, a brincar, a viver. E sempre dizia que foi por causa de Luísa. Você salvou meu melhor amigo, dizia ele. E ele salvou o meu coração, respondia Luísa. Marcelo, impressionado com a índole e inteligência de Luísa, ofereceu bolsa integral numa escola particular. Depois, faculdade de veterinária paga. Luísa aceitou, mas sempre com uma condição. Ela trabalharia de volta um dia, ajudando outros animais de rua. Hoje, 12 anos depois daquela noite chuvosa, Luísa tem 28 anos. É veterinária. Abriu uma clínica popular na periferia, onde atende animais de famílias pobres por preços simbólicos ou até de graça. Gabriel tem 20 anos, estuda administração. Trabalha com o pai, mas dedica fins de semana à ONG de proteção animal que fundou com Luísa. E Max Duque viveu até os 15 anos. Quando faleceu, estavam todos lá. Gabriel, Marcelo, Luísa, Dona Conceição. Choraram juntos, celebraram juntos. No túmulo que fizeram, sim, um túmulo para um cachorro no jardim da mansão Andrade, está escrito Max Duque, o cachorro que uniu dois mundos e ensinou que bondade não tem preço, não tem classe, não tem fronteiras, apenas existe e transforma tudo. Luísa visita o túmulo regularmente, às vezes leva flores, às vezes apenas senta e conversa. Obrigada, Duque, diz sempre. Obrigada por confiar em mim naquela noite. Obrigada por me ensinar que fazer o certo nunca é errado, mesmo quando parece. Obrigada por me mostrar que amor não se mede em dinheiro, mas em atos. E toda vez que atende um animal abandonado na clínica, Luísa lembra daquela noite chuvosa, lembra do cachorro tremendo debaixo do carro, lembra da decisão de ajudar mesmo sem ter nada. Porque no final, foi aquela decisão que mudou tudo, não o dinheiro que veio depois, mas a decisão de estender a mão para quem precisa, mesmo quando você também está precisando. Essa é a história de Luísa Duque e a lição que ele deixou. Animais não são apenas bichos, são professores de humanidade, são pontes entre almas, são a prova viva de que amor incondicional existe. E às vezes, um cachorro de rua que você abriga pode ser muito mais do que parece. Pode ser do homem mais rico da cidade. Pode ser a chave para mudar sua vida. Pode ser seu melhor professor. Mas, acima de tudo, é uma vida. Uma vida que merece cuidado, amor e dignidade. Independente de quanto vale, de quem pertence ou do que pode te dar em troca. E você, já ajudou um animal precisando? Já fez a coisa certa mesmo sem saber o resultado? Conte nos comentários. Se essa história te emocionou, deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com quem precisa lembrar que bondade sempre vale a pena. Até o próximo vídeo. Na semana passada, Luísa estava fechando a clínica quando uma menina de uns 16 anos apareceu na porta. Roupa simples, pés descalços, segurando um gato ferido nos braços.
Já fechamos, ia dizer Luísa, quando olhou melhor para a menina, e viu a si mesma 12 anos atrás. Por favor, disse a menina, voz desesperada. Meu gato foi atropelado. Eu não tenho dinheiro, mas ele vai morrer se não ajudar. Luísa olhou para o gato, depois para a menina. Depois para a placa na parede que dizia: nenhum animal recusado por falta de dinheiro. Entra, disse, abrindo a porta completamente. Vamos cuidar dele. 3 horas depois, o gato estava estabilizado, medicado, com a pata enfaixada. A menina chorava de alívio. Quanto eu devo? Nada, mas você vai ter que voltar aqui em 3 dias para refazer o curativo. E se ele não melhorar, você me avisa na hora, entendido? Mas por quê? Por que você está fazendo isso? Luísa sorriu, olhando para a foto de Duke Max que tinha na parede da clínica. Porque alguém fez por mim uma vez. E eu aprendi que bondade não é algo que você guarda, é algo que você passa adiante. A menina saiu abraçada com o gato, chorando e agradecendo. Luísa ficou mais tempo na clínica, fazendo relatórios. Quando finalmente saiu, já passava da meia-noite. Seu celular tocou. Era Gabriel. Luísa, você ainda está acordada? Estou. Por quê? Pode ligar o computador? Quero te mostrar uma coisa. Luísa ligou. Gabriel apareceu na tela do vídeo, sorrindo. Você se lembra daquela ONG que a gente sempre quis fazer? Maior, melhor estruturada? Claro, a gente fala disso faz anos. Então, meu pai aprovou o investimento. 2 milhões para começar, centro veterinário completo, abrigo para animais de rua, programa de adoção responsável, tudo. Luísa ficou sem palavras. E tem mais, continuou Gabriel. A gente quer chamar de Projeto Duque, em homenagem ao cachorro que mudou nossas vidas. Luísa começou a chorar. Ele ficaria orgulhoso. E você vai dirigir a parte veterinária. Obviamente, obviamente, riu Luísa entre lágrimas. 2 anos depois, o Projeto Duque já havia resgatado mais de 1.000 animais. Tinha 15 veterinários, 30 voluntários, centenas de adoções responsáveis realizadas. Mas para Luísa, o mais importante não eram os números. Era cada animal salvo. Cada família unida, cada vida transformada. Na inauguração da nova sede, convidaram Luísa para falar. Ela subiu ao palco nervosa, mas com algo importante a dizer. 12 anos atrás, eu era uma menina pobre que mal tinha o que comer. Encontrei um cachorro quase morto. A decisão mais lógica era passar direto. Eu não tinha dinheiro, estrutura, nada. Pausou, olhando a plateia de doadores e autoridades. Mas eu tive uma coisa, coração, e aprendi que isso basta, que você não precisa de muito para fazer o bem. Precisa apenas decidir fazer. Aquele cachorro era Max, do Gabriel, neto do senhor Marcelo. Eu não sabia, mas teria salvado da mesma forma, porque eu não o salvei pelo que ele era, mas pelo que ele precisava. E ele me salvou de volta, me ensinou que bondade nunca é desperdiçada, que animais são família, são professores, são anjos disfarçados. A plateia se levantou em aplausos, mas Luísa olhava para a foto gigante de Duke Max na parede. Aqueles olhos dourados que mudaram tudo. Dona Conceição, agora aposentada, passa os dias como voluntária no projeto. Diz que nunca foi tão feliz. Gabriel virou o maior defensor de animais da cidade.
Usa a influência da família para pressionar por leis de proteção. Os dois se encontram toda semana no túmulo de Max, Duque. Você acha que ele sabe que começou tudo isso? Pergunta Gabriel. Acho que ele sempre soube. Animais sabem quando são amados. E Duque sabia que era especial. No mês passado, Luísa recebeu um Prêmio Nacional de Medicina Veterinária Humanitária. O que a motiva? Perguntaram. Um cachorro que encontrei debaixo de um carro numa noite de chuva. Ele me ensinou que você não precisa esperar ter muito para dar muito. Que bondade é uma escolha, não consequência de abundância. E que, às vezes, salvar uma vida salva também a sua. A lição ecoou por 12 anos e continuará por gerações. Foi ensinada em escolas, praticada por milhares de voluntários, vivida por centenas de famílias que adotaram animais resgatados. E tudo começou com uma menina pobre que decidiu não passar direto, que decidiu se importar, que decidiu que uma vida importava mais que sua própria conveniência. Porque no final, não importa se você é pobre ou rico. O que importa é o que você faz com o que tem. E Luísa, com quase nada, fez tudo o que importava. Salvou uma vida. E ao salvá-la, salvou a própria. E ao salvar a própria, inspirou milhares. E tudo graças a um cachorro de rua que, sem ninguém saber, era do homem mais rico da cidade. Mas que, acima de tudo, era apenas um ser vivo precisando de amor. E amor, Luísa tinha de sobra. Hoje, quando Luísa fecha a clínica e vai para casa, passa sempre em frente àquele Fusca abandonado na esquina onde encontrou o Duque. Está enferrujado, coberto de mato, mas ainda lá. Ela para, olha, lembra da chuva, do cachorro tremendo, da decisão que mudou tudo e sorri. Porque entende agora, completamente, que aquela noite não foi coincidência, foi destino, foi Deus, foi o universo conspirando para mostrar que bondade nunca é em vão. Naquela noite, ela pensou que estava salvando um cachorro, mas a verdade é que o cachorro estava salvando ela, salvando-a da amargura da pobreza, salvando-a da desesperança, salvando-a de uma vida sem propósito. Duque foi seu professor, seu anjo, seu milagre. E agora, 12 anos depois, Luísa é o anjo de outros. É o milagre que aparece quando tudo parece perdido. É a prova viva de que uma decisão, uma noite, um ato de bondade pode mudar absolutamente tudo. No túmulo de Duque, além da frase gravada no mármore, há algo mais. Luísa plantou um ipê amarelo. Todo ano, na data do aniversário do resgate, a árvore floresce, e quando as flores caem, formam um tapete dourado, dourado como a pelagem de Duque, dourado como o coração de quem escolhe amar sem esperar nada em troca. Essa é a história completa. De Luísa, de Duque, de Gabriel, de Marcelo, de Dona Conceição. De todos que foram tocados por um simples ato de bondade numa noite chuvosa. Uma história que prova que animais não são apenas bichos. São pontes entre mundos, são professores silenciosos, são a forma mais pura de amor que existe neste mundo. E que às vezes, quando você abre seu coração e sua porta para um ser que precisa, você não está apenas salvando uma vida. Você está salvando a sua própria alma. E você? Tem um Duque na sua vida? Já salvou ou foi salvo por um animal? Qual foi o ato de bondade que mudou tudo para você?
Conta nos comentários. Se essa história emocionou você, como emocionou a gente, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para não perder mais histórias reais que vão tocar seu coração e ativa aquele sininho para receber notificação sempre que tiver conteúdo novo. E não esquece, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ser lembrada de que bondade sempre, sempre vale a pena. Que amor aos animais transforma vidas. E que você nunca sabe quando um simples gesto pode mudar tudo. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, seja o Luísa de alguém. Seja o anjo que aparece quando tudo parece perdido. Até mais.